Geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa cultural de absoluta precisão, né? É quase como na engenharia estrutural. Uhum, com certeza. A gente espera aquela resposta exata. Exato, alguém sofre uma queda, quebra o braço, aí faz o raio-x e mostra aquela linha branca irregular na tela. O médico simplesmente aponta para a fratura e diz algo tipo, aí tá o problema. A solução passa por consertar aquela estrutura mecânica que está isolada ali. É, a medicina tradicional sempre se apoiou muito nessa visibilidade tátil. É uma lógica super tranquilizadora para quem está ouvindo o diagnóstico, porque pressupõe uma relação direta de causa e efeito, sabe? Aham. Uma coisa quebra, você vai lá e conserta. Isso. Nós gostamos imensamente de coisas que podem ser isoladas, categorizadas e colocadas em caixinhas geográficas bem definidas dentro do corpo humano. O problema visível oferece meio que a ilusão de controle absoluto sobre a falha orgânica. Mas então a investigação entra no mundo do neurodesenvolvimento, sabe? No território da mente, da psique, dos distúrbios da fala e, de repente, O raio-x não serve para mais nada. nossa, sim, aquela máquina de raio-x metafórica simplesmente para de funcionar. A gente passa a olhar para uma paisagem diagnóstica que é, para ser muito honesta, incrivelmente turva e resistente a qualquer tipo de medição simples. É a definição absoluta de águas turvas do diagnóstico, especialmente quando a gente olha para a história de como a ciência começou a tentar mapear essas águas lá no final do século XIX. A transição da observação de um cérebro físico para a tentativa de entender uma mente intangível é um dos momentos mais turbulentos da história intelectual. E é exatamente para esse momento histórico fascinante que o nosso mergulho profundo de hoje se volta. O tema central que a gente vai explorar surpreende muita gente, porque, pensa bem, quando se fala na origem da psicanálise, o que vem à mente do público em geral? Ah, o divã, os sonhos. O complexo de Édipo, talvez a interpretação de atos falhos, né? Mas a verdadeira semente de toda essa revolução do pensamento foi plantada anos antes, em 1891, através de um texto neurológico super árido e muitas vezes esquecido, chamado Sobre a Concepção das Afasias. É um documento fundamental e foi escrito por um jovem neurologista chamado Sigmund Freud. E olha, o detalhe crucial aqui é que na época da publicação, ele não estava de jeito nenhum tentando fundar a psicanálise ou, revolucionar a compreensão do comportamento humano. Ele estava só fazendo o trabalho médico dele, certo? Exatamente. O objetivo inicial era puramente médico. Ele estava tentando entender e resolver um problema neurológico muito específico relacionado à perda da capacidade de falar. E o estudo desse distúrbio da fala, a afasia, acabou sendo o estopim para que Freud deixasse de enxergar o cérebro apenas como um pedaço de tecido anatômico, sabe? E passasse a conceber a descoberta do inconsciente. Uhum. Para entender essa transição, os documentos que sustentam essa nossa análise de hoje, com um destaque gigante para o trabalho do psicanalista Luiz Alfredo Garcia Rosa, mostram que a linguagem não é uma mera ferramenta. Todo mundo que acompanha a gente já passou por aquela situação bizarra de trocar uma palavra por outra sem querer. Quem nunca, né? Pois é, alguém vai chamar o parceiro atual e solta o nome do ex. Ou vai pedir manteiga na padaria e fala uma palavra que não tem absolutamente nada a ver, sentindo aquela pontada imediata de estranheza e constrangimento. Entender o porquê disso acontece exige voltar no tempo e compreender o inimigo teórico que o Freud enfrentava, como era de fato o cenário médico e científico em 1891. Então, o cenário da época era inteiramente dominado pelo que a história da medicina chama de teoria das localizações cerebrais. Havia gigantes da neurologia ditando as regras. Nomes imponentes tipo Carl Wernicke, o Ludwig Lichtenstein e o próprio professor de psiquiatria do Freud, o Theodor Maynard. Eles eram meio que os donos da verdade científica da época. Eles detinham o monopólio da verdade sobre o cérebro. E a teoria que eles defendiam era estritamente mecanicista e topográfica.
A crença fundamental, a grande tese, era de que cada função mental, sabe, cada palavra aprendida, cada lembrança específica da infância, morava em uma célula isolada, num ponto geográfico exato e mapeável do córtex cerebral. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Seria como tratar o cérebro basicamente como um gigantesco armário de arquivos de metal, né? Aham, perfeita analogia. Se a gaveta da letra A quebra, ou se o trilho enferruja, perde-se exclusivamente o arquivo A. O resto do armário continua intacto, operando perfeitamente, mas aquela pasta sumiu para sempre porque o espaço físico dela ali foi destruído. Essa imagem do armário ilustra super bem a limitação do pensamento de Wernicke e Meinert. Para eles, as fibras nervosas que conectavam essas gavetas cerebrais eram vistas apenas como cabos elétricos passivos, tipo fios de telégrafo que só transmitiam impulsos de um ponto ao outro. Nossa, muito mecânico mesmo. Demais. Então, se um paciente perdia a capacidade de falar a palavra cadeira, a explicação médica era linear. A célula exata onde a representação de cadeira estava armazenada tinha sofrido uma lesão tecidual, um sangramento ou um tumor. A complexidade da fala era reduzida a um mapa de alfinetes. Mas o Freud, de forma bastante audaciosa para um médico em início de carreira, decide criticar essa visão mecanicista dos próprios mentores. A leitura dos registros clínicos da época mostra que ele propõe uma hipótese funcional. E isso muda tudo. Exato. A impressão que dá é que ele substitui a ideia do armário de arquivos pela ideia de uma orquestra sinfônica. Se a seção dos violinos sofre um acidente e para de tocar de repente, a música inteira muda de sentido, o ritmo se altera, a harmonia desmorona. A gente não perde só notas isoladas. Isso. A funcionalidade da rede inteira fica comprometida porque a música depende da interação. Como essa visão mais ampla forçou uma ruptura com a anatomia clássica. A ruptura acontece porque essa hipótese funcional destrói a ideia do cérebro como um mosaico de centros independentes. O Freud passou muito tempo observando casos reais de afasia clínica, que são aqueles pacientes que, após um derrame, perdiam a capacidade de compreender o que ouviam ou de articular os sons da fala. E o que ele viu na prática? Ele notou um padrão que a teoria das gavetas simplesmente não explicava. As lesões não apagavam palavras inteiras de forma limpa, sabe? Em vez disso, elas reduziam a funcionalidade geral de uma rede incrivelmente complexa. O cérebro reagia à lesão de forma solidária. Como assim solidária? O que parecia ser a destruição de um centro de imagens de palavras era, na verdade, uma interrupção nas vias de condução, nas associações. A descoberta central aqui é que o cérebro opera como um campo contínuo de associações e transferências dinâmicas. Não é um depósito de memórias inertes. Uau! E já que a anatomia pura, né, a faca do anatomista dissecando o tecido cerebral, não ia encontrar o tal centro da palavra, o Freud precisou criar um novo modelo para explicar o funcionamento da mente humana. Ele dá um salto investigativo imenso e introduz o conceito de Sprachapparat, que é o aparelho de linguagem. A introdução do aparelho de linguagem marca a fronteira exata onde a biologia começa a ceder espaço para a psicanálise. O aparelho que o Freud começa a desenhar não é um órgão físico que já nasce pronto no bebê. Não é um fígado ou um pulmão. Exato. Não é nada palpável assim. Trata-se de um aparelho eminentemente simbólico. É uma estrutura virtual que precisa ser construída peça por peça através da experiência e da aprendizagem lá nos primeiros anos de vida. Tá, vamos analisar isso em partes, porque tem uma intuição do Freud sobre a formação desse aparelho que desafia completamente o nosso senso comum. Com certeza desafia. Geralmente, as pessoas presumem que uma criança aprende a falar interagindo com objetos físicos reais. A lógica básica seria: a criança vê uma maçã vermelha, a mãe aponta para a maçã e diz a palavra. E a criança simplesmente conecta o som à fruta física. É o que todo mundo pensa. Mas os textos metapsicológicos sugerem algo muito mais radical, não é? Eles apontam que a maçã física, em si mesma, a matéria bruta do mundo, não ensina absolutamente nada. O aparelho de linguagem só se forma porque existe um adulto, outro ser humano falante, mediando essa relação. Espera, a linguagem antecede a compreensão do mundo. O ponto central do pensamento freudiano nesse momento é exatamente esse. A maçã física,
aquilo que a filosofia chamaria de a coisa em si, ou que os alemães chamam de das Ding, fornece apenas um bombardeio de estímulos neurológicos brutos. Tipo luzes e texturas. Exato. Frequências de luz que formam a cor vermelha, a resistência física que forma a textura, os compostos químicos que formam o cheiro e o sabor doce, são apenas disparos elétricos na retina e nas papilas gustativas. A massa física não tem nenhuma propriedade inerente que a faça se agrupar e declarar para a mente do bebê: olha, eu sou um conceito unitário chamado maçã. Aham. Quem impõe essa unidade, quem recorta esse pedaço do caos sensorial e diz isso tudo junto, forma uma entidade com significado, é puramente a linguagem. Então, o mundo material não tem o poder de produzir a mente. É a relação primária com outro sujeito falante que constrói essa rede de significados. Eu fiquei fascinada com isso. E é fascinante mesmo, porque sem o outro, haveria apenas um fluxo contínuo de sensações caóticas e necessidades fisiológicas. Pensa bem, quando o bebê chora por desconforto visceral, é a mãe ou a figura de cuidado que introduz a palavra, que nomeia aquele estado como fome, frio ou sono. A palavra corta o fluxo. Isso. O aparelho de linguagem nos introduz no registro da alteridade, no universo da troca simbólica. A linguagem não aparece depois para colocar etiquetas em um mundo que a gente já compreende intimamente. Pelo contrário, a linguagem é a condição primordial para que o mundo possa ser compreendido. Essa inversão de perspectiva muda tudo e levanta uma questão essencial sobre a engenharia interna desse aparelho. Se essa estrutura simbólica é formada pela interferência do outro, como exatamente ela processa as informações caóticas do mundo físico? É uma ótima pergunta. Tipo, como o cérebro elabora o fato de que uma maçã é uma maçã? A chave para esse mecanismo, de acordo com as obras que a gente analisou, está na divisão entre duas instâncias, a representação palavra e a representação objeto. O Garcia Rosa e outros teóricos apontam que esses são os conceitos mais densos e transformadores que o Freud formulou em 1891. Para entender o mecanismo da fala e também da falha, a gente precisa destrinchar a mecânica dessas duas representações. Tá, vamos começar pela representação palavra, então. A primeira delas, a representação palavra, conhecida no original em alemão como Wortvorstellung, o Freud descreve como um complexo fechado. Não é só o som voando no ar. É uma rede muito bem amarrada que envolve múltiplas imagens simultâneas. E quais seriam os componentes dessa rede fechada? Pense no momento em que alguém pensa em uma palavra. Primeiro, existe a imagem acústica. Que é como a palavra soa. Isso, a lembrança de como ela soa quando ouvida. Depois, existe a imagem visual, que é a lembrança fotográfica das letras que formam a palavra escrita ali no papel. Tô acompanhando. Aí a gente tem a imagem motora da fala, que é a memória muscular de como a língua, os lábios e as cordas vocais devem se mover para pronunciar aquilo. E, por fim, a imagem motora da escrita, que é o padrão de movimento da mão segurando a caneta. O conjunto dessas quatro imagens forma a representação palavra. É um pacote estável, razoavelmente delimitado. Um pacote estruturado que ancora o conceito. Legal. E do outro lado da ponte, a gente tem a segunda parte, que é a representação objeto. A representação objeto, ou Objektvorstellung, funciona de uma forma diametralmente oposta. Em vez de um pacote fechado e estável, ela é um complexo aberto de infinitas associações sensoriais e mnemônicas. Ah, então ela não tem limite. Não tem. Voltando ao exemplo da maçã, é o cheiro específico de uma tarde de outono, o gosto doce da primeira mordida, a cor que lembra um brinquedo antigo seu, o som crocante da mastigação. É uma teia associativa que nunca se encerra, porque o indivíduo sempre pode acumular uma nova impressão sensorial ou uma emoção ligada à maçã ao longo da vida. Nossa, a reviravolta perceptiva do Freud parece morar exatamente no encontro entre essas duas coisas, né? O objeto externo, real e palpável não carrega sentido nenhum por conta própria. Nenhum. O objeto só ganha contorno, identidade e se torna parte da realidade psíquica humana quando esse complexo aberto infinito de sensações se articula com a representação palavra.
O significado de tudo que a gente vive não está depositado na coisa física lá fora. Ele habita na ponte de ligação entre a representação da palavra e a representação do objeto. Perfeito. A separação entre o mero reflexo biológico e a mente humana complexa reside justamente nessa articulação. Um animal reage à luz e ao som do ambiente por instinto e condicionamento, mas ele não cria um universo simbólico em cima disso. O ser humano cria, porque recorta a realidade através dessa ponte relacional. Sabe que é possível visualizar isso com uma analogia bem moderna? Imagina que o mundo físico nos bombardeia sem parar com uma tempestade de pixels soltos, sem forma, sem ordem. Um caos total. Um caos. Cheiros, texturas, luzes e sons voando de forma aleatória. Esses pixels isolados só se transformam em um arquivo de imagem compreensível, em uma fotografia nítida que a gente pode olhar e entender, quando deliberadamente colocamos um nome nesse arquivo e o salvamos. A representação palavra é o mecanismo que salva o arquivo e organiza o caos visual. Se não houver um nome, a experiência continua sendo apenas ruído estático na tela. Essa ideia dos pixels ajuda muito a visualizar o processo de organização, mas as implicações clínicas disso trazem um detalhe ainda mais agressivo, eu diria. Como assim? O pixel físico bruto no ambiente não sofre nenhuma alteração, mas o ato de nomeá-lo com a representação palavra altera fundamentalmente a forma como a mente o processa e o arquiva. O ruído estático deixa de ser neutro e passa a carregar um peso emocional gigantesco. Ah, entendi. O significado construído nessa ponte é puramente relacional e psíquico. E é exatamente por depender dessa costura simbólica que o sofrimento humano, as angústias, os delírios e até mesmo os sonhos operam não sobre o tecido físico do mundo, mas sobre essa vasta rede de representações construída no aparelho de linguagem. E isso abre caminho para a pergunta inevitável. Uma vez que se compreende que a percepção da realidade, a coerência do pensamento e até a própria sanidade dependem dessa frágil ponte de associações entre palavras e objetos, o que ocorre quando essa arquitetura neural sofre um curto-circuito? É aí que as coisas ficam intensas. Porque pontes são estruturas que balançam, sofrem desgastes e, às vezes, colapsam, né? O colapso dessa ponte simbólica nos leva diretamente ao estudo das afasias e pavimenta o terreno para o nascimento da teoria do inconsciente. E foi investigando meticulosamente a natureza desses curtos-circuitos que o Freud percebeu o imenso ponto cego do modelo médico da época. A medicina tradicional estava tão focada em procurar buracos no tecido cerebral que ignorava totalmente a dinâmica da linguagem em ação. Eles não estavam vendo o quadro todo. Não mesmo. O foco clínico do Freud recaiu de maneira muito intensa sobre um fenômeno linguístico específico que ele chamou de parafasias. Para dar clareza a esse conceito para quem está ouvindo a gente, as parafasias são distúrbios da fala, onde o discurso lógico, sabe aquela frase perfeitamente estruturada que a pessoa tinha a intenção clara de pronunciar? Ela sofre um tropeço violento e é atropelada por uma substituição inesperada de palavras. A intenção consciente de dizer uma coisa, mas o aparelho vocal articula outra completamente diferente. Os exemplos clínicos levantados nas pesquisas da época ilustram isso com muita perfeição. Imagina um falante nativo de alemão sentado à mesa do café da manhã. Ele tem a intenção cristalina de pedir a manteiga, cuja palavra em alemão é butter. No entanto, ao abrir a boca, a palavra que sai é Mutter, que significa mãe. Nossa, que troca pesada. Sim. E em casos mais complexos de parafasia, o aparelho de linguagem funde as duas palavras em um acidente fonético bizarro, e o sujeito pronuncia Vutter, uma palavra que nem existe nos dicionários, mas que carrega metades idênticas das duas representações. Diante de um paciente pronunciando Vutter, o neurologista clássico de 1891, aquele que defendia a teoria do armário de arquivos cerebrais, daria qual diagnóstico? O diagnóstico seria puramente mecânico, né? O Meinertz ou Wernicke argumentariam que houve uma fadiga no nervo, uma microlesão nas vias de condução do córtex motor. Um fio desencapado. Exato. Um mero fio desencapado na transmissão do impulso elétrico que fez o cérebro misturar fisicamente o som da consoante B com o som da consoante M. Seria tratado como um ruído aleatório, um defeito de maquinário, sem nenhuma importância semântica.
Mas a genialidade investigativa do Freud entra em cena exatamente aí. Ele recusa a ideia de que o erro é vazio. Ele começa a observar que esse fenômeno de substituição de palavras não ocorre apenas em pacientes que sofreram acidentes vasculares severos ou traumas cranianos. Isso que é o mais louco. Pessoas perfeitamente saudáveis, com a anatomia do cérebro intacta, cometem parafásias rotineiramente, principalmente em momentos de fadiga extrema, desatenção, estresse ou sob o peso de emoções fortes. E essa observação clínica rompe com todo o paradigma da localização orgânica. Se sujeitos cujos cérebros estão fisicamente perfeitos cometem os mesmos erros de linguagem que os afásicos, a causa raiz não pode ser uma lesão no tecido nervoso. Faz todo sentido. O Freud conclui que o aparelho de linguagem está exibindo o que analistas posteriores, lendo a metapsicologia, chamam de efeitos de sujeito. A parafasia deixa de ser vista como um ruído aleatório da máquina e passa a ser compreendida como um mecanismo que opera de forma sobredeterminada. Existe um sentido oculto por trás do erro, então? Totalmente. O erro expõe uma verdade sobre a estrutura da mente. O Freud percebe que, nos bastidores da consciência, existem processos dinâmicos atuando ininterruptamente. Mecanismos que ele mais tarde batizaria de condensação e deslocamento. Entendi. O cansaço ou estresse emocional não criam um erro a partir do nada, entende? O cansaço apenas rebaixa o nível de vigilância da mente, diminui a força da censura interna e permite que uma palavra que estava reprimida encontre um caminho para escapar e se infiltrar no discurso consciente. Olha, isso muda a forma de entender o próprio indivíduo. Se alguém que não tem nenhum dano neurológico senta à mesa e troca manteiga por mãe, a psiquiatria clássica mandaria a pessoa ir dormir para recuperar sinapses. Vai descansar que passa, né? Exato. Mas a leitura freudiana mostra que o tropeço da língua carrega um recado. Há uma conexão associativa, muitas vezes conflituosa, entre a alimentação, o cuidado e a figura materna, que a consciência prefere ignorar. E a palavra mãe aproveita o formato fonético parecido de manteiga para pegar carona e ser dita em voz alta. Uma carona perfeita. Essa constatação derruba por completo o mito iluminista de que o ser humano racional é 100% dono do que diz e pensa. É o fim da ilusão de controle absoluto sobre a própria mente. Aquele pequeno texto de 1891 lançou as bases arquitetônicas para o que se tornaria uma revolução global uma década depois, com a publicação de A Psicopatologia da Vida Cotidiana. O que começou com o estudo da afasia, evoluiu para a teoria ampla dos atos falhos, dos lapsos de linguagem e do esquecimento temporário de nomes próprios. O tropeço na fala é a prova clínica de que existe uma outra cena. Um palco paralelo operando simultaneamente à nossa consciência desperta. Existe um conflito ou um desejo profundo que é barrado pelo discurso socialmente polido, mas a mente encontra um ponto de fuga. Um curto-circuito fonético ou gramatical é a brecha que esse material reprimido encontra para furar o bloqueio e exigir ser ouvido. A parafasia não é apenas um sintoma médico, né? É o próprio conceito de inconsciente anunciando a sua existência através das falhas da linguagem. Com certeza. É a constatação empírica de que, como Freud diria anos depois, o ego não é senhor na sua própria casa. Há forças invisíveis movendo a mobília de lugar, enquanto o dono da casa acha que tem o controle de toda a planta baixa. Chegar a essa conclusão a partir de um ponto de partida tão distante é realmente impressionante. A jornada dessa nossa investigação começou em um debate médico e árido lá do final do século XIX sobre lesões no córtex, cabos nervosos e as gavetas de Wernicke. Um longo caminho. Passou pela rejeição de que o cérebro funciona como um mapa estático, evoluindo para a concepção do complexo aparelho simbólico de linguagem. Foi destrinchada a arquitetura invisível de como as palavras organizam o caos sensorial do mundo material e culminou na fundação da pedra angular da psicanálise, a percepção de que é exatamente nas falhas e fratura da linguagem que a engrenagem oculta da mente humana se revela. E a implicação prática de tudo isso, para quem acompanha a gente hoje, é de uma atualidade inegável. A linguagem está longe de ser um mero instrumento neutro que a gente usa de forma passiva para descrever o cenário da realidade. Ela é a força construtora que estrutura a realidade, mas, simultaneamente,
Ela opera como um mecanismo de ocultação dos nossos maiores desejos e conflitos. Isso é muito forte. Quando a voz falha, quando a palavra certa foge da memória, ou quando uma palavra imprópria invade a frase, não se trata de uma peça cerebral defeituosa precisando de conserto. É o aparelho de linguagem apontando para a vastidão do oceano psíquico que existe abaixo da superfície visível. O lapso revela uma formação de compromisso entre aquilo que o sujeito tenta desesperadamente esconder e aquilo que exige ser dito a qualquer custo. Uma pequena fresta fonética que se abre para iluminar o inconsciente. Perceber que o discurso polido do dia a dia é apenas a ponta iluminada do iceberg exige bastante humildade. É o reconhecimento de que a estrutura que usamos para pensar e para nos comunicarmos com os outros foi, em sua própria gênese, construída pela intrusão dos outros lá durante a infância. Exatamente isso. E com essa constatação sobre o impacto silencioso da linguagem, o nosso mergulho profundo de hoje se encaminha para o fim. Mas antes de encerrar esse raciocínio sobre as origens do inconsciente, fica um convite para quem está ouvindo a gente refletir sobre uma última consequência teórica de toda essa mecânica das representações que foi exposta aqui. Vamos lá. Foi discutido exaustivamente que a percepção humana, a capacidade de dar contorno à realidade e evitar que a mente colapse diante do caos sensorial, depende inteiramente do sucesso daquela ponte estabelecida entre a representação palavra e a representação objeto. O mundo ganhando sentido. O mundo ganhou sentido apenas porque aprendemos a recortá-lo e nomeá-lo. Mas o que ocorre na arquitetura mental de um indivíduo quando ele é submetido a uma experiência de vida tão avassaladora, tão intensa ou tão profundamente traumática que simplesmente não há, em todo o seu arquivo linguístico, nenhuma representação palavra disponível capaz de nomear o que aconteceu. Essa é a questão de $1 milhão. Se a tempestade sensorial do trauma despenca sobre a mente, mas o sujeito não possui a palavra adequada para salvar o arquivo e organizador. O que acontece com essa energia que não encontra vazão? Será que, na ausência da palavra para estruturar a experiência, é a própria representação do objeto, ou até mesmo o sujeito que se estilhaça? Fica a provocação para questionar não apenas o significado por trás dos tropeços e ruídos do que falamos, mas principalmente os abismos de sentido que habitam os nossos mais profundos silêncios. Olha, essa lacuna entre a experiência crua e a ausência da palavra é indiscutivelmente o grande desafio que continua a mover a prática clínica e a teoria analítica até os dias de hoje. Um agradecimento a todo mundo que acompanhou essa jornada pelo pensamento freudiano com a gente. Continue investigando e questionando o que se esconde além das palavras. Até a próxima!